A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos aí para mais um vídeo aí. Hoje eu vou embasar o meu vídeo com o irmão Luiz Miguel aqui, né? Ele é uma pessoa que traz muito conhecimento. Eu gosto de aprender e gosto de dividir o que eu aprendo com o seguidor do canal aqui, né? Os poucos seguidores que a gente tem. Mais provém um pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então, bem-vindo aos inscritos, bem-vindo ao seguidor do canal aí. Eu sei que o meu canal tem poucas visualizações, mas tudo tá na mão e na direção do Criador, né? Eu não me dou por quantidade, sim por qualidade. Espero que os meus vídeos tenha, eu sei que nem a gente concorda, não concorda com todas as coisas, mas que a gente concorde com a maioria que nos concerne mediante as coisas espirituais do Criador. Então, eu venho embasar o vídeo com ele aqui, eu aprendo muito com ele. A maioria do que ele fala eu estou de acordo. Às vezes, até outros que eu embaso, como Super Xandão, como outros, né, que eu trago diferentes. Por quê? Porque são pessoas, alguns eu venho para refutar os ensinos, porque são falsos profetas e heréticos, né? Outros não, eu venho para dar o meu aval e dar minha concordância. Por quê? São pessoas que já despertaram para a verdade, têm grandes conhecimentos bíblicos, têm revelações bíblicas de acordo com as escrituras e que pregam concernente o que está na Bíblia. Então, eu dou o meu aval para esses, eu oriento esses, eu divulgo o canal deles para outras pessoas procurar e também espero que se alguém deles ver o meu canal, que me apoie, né? Não para me ganhar alguma coisa, mas para mostrar que a gente está no mesmo, na mesma entendimento bíblico e concernente, unido no mesmo corpo, na mesma direção, que é o corpo do Messias, que é a igreja, tá bom? Então vai ser preciso 2 vídeos desse aqui, tá? Mas é um estudo muito profundo. Vamos falar também de algumas partes do livro de Enoque, tá? Ele vai dar uns conhecimentos e eu vou dizer o que está de acordo com a Bíblia e o que não está, tá bom? Aí a gente vai aqui desembaraçando. Então vamos lá, para não ficar muito longo o vídeo. Mas é um estudo bem profundo, bem interessante, né? De mundo espiritual, de batalha espiritual, né? É um entendimento muito bacana, né? Para quem quer aprender as coisas do Criador e estar mais perto dele, né? Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Acredito que agora a qualidade da câmera melhorou muito. Inclusive, agradeço a pessoa que comentou no último vídeo, me deu dica de um site, né, onde eu pudesse conectar a câmera do celular no notebook. Com isso, a qualidade agora ficou muito melhor. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre batalha espiritual, que é justamente um assunto, né, que eu quero tanto, que eu tenho buscado falar no meu canal. Já postei um vídeo na semana passada. Confesso que depois de postar esse vídeo tive umas batalhas espirituais bem intensas, né? Eu sei Você bem vê o que como é que é são as isso. coisas, a gente toca no vespeiro, parece que incomoda, aí vem sobre a gente, né? Então passei sim por umas batalhas espirituais, claro, também dei ali uma brecha ou outra que depois eu identifiquei, mas graças ao Eterno já estou bem melhor e vou conseguir aqui trazer esse material de hoje, que eu acredito que está muito completo para vocês. É um material que vai te ajudar a entender com mais clareza o porquê dessa batalha espiritual. Vai ser um conteúdo mais teórico, mas no decorrer dos vídeos, né, ou quem sabe até live, eu vou mostrando, né, de forma prática como a gente se blindar espiritualmente, como a gente conseguir, de fato, não ceder a essas tentações, a se manter firme na emuná, na nossa fé. Eu tenho certeza que vai agregar e é de suma importância, né, nos dias atuais. Então, começando aqui esse vídeo, tem um material que eu separei aqui para vocês, que eu vou estar compartilhando na tela, sobre a origem dos demônios e a diferença entre demônios, anjos caídos e Tem hierarquias, essa né, angelicais. diferença que muita gente acha que demônios e anjos caídos são a mesma coisa. Nem sempre. Demônios têm uma origem dos Nephilims, né? Ele vai explicar aqui, né?
Aí eu vou desembaraçando junto. Vou deixar ele primeiro falar e eu vou dando meus comentários aqui a respeito. Vamos lá. Tudo isso é muito importante, vai ampliar o seu entendimento para você ter mais clareza de como funciona na prática essa guerra espiritual. O mundo espiritual é regido por hierarquias. Qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento espiritual sabe disso. E nós estamos em tempos tão difíceis, tão trabalhosos, que cada vez mais tem se levantado pessoas que duvidam da existência do mundo espiritual. Exato. Inclusive vertentes cristãs, né? Esse Até que cristianismo se mais diz liberal, cristão, que tem uma associação com o impressionante, movimento né? iluminista, né? De trazer uma visão mais materialista de mundo, eles defendem isso. Acreditam, entre aspas, em Jesus, mas não acreditam em mundo espiritual, não acreditam em anjos e demônios, não acreditam no inferno, no lado do que eu acabei de dizer. Tudo é mil maravilhas, né? Aí a gente vai ver na prática, no mundo parece que é bem diferente. Parece que essas pessoas estão dormindo no ponto, literalmente, estão sendo completamente enganadas, né? Porque elas estão... Algumas dessas estão plugadas da Matrix, né? Plugada no mundo material. Então, elas não conseguem se... como que se fala a palavra? Se desprender... Como que o senhor fala lá? Elas não conseguem... esqueci a palavra agora, depois eu lembro. Mas desapegar do mundo material. Não que a gente não possa usar dele, porque a gente está nele. Então a gente necessita das coisas, mas a gente, como diz o senhor, a gente usa das coisas do mundo como se dela não usasse. A gente usa porque temos necessidade dela aqui, para fazermos a coisa e sobreviver aqui. Mas não podemos botar o coração nelas. Mas muitos, infelizmente, né, estão... não acordaram, porque nós não somos desse mundo. Aquele que entregou a vida para Yeshua, para Cristo, para Salvador das nossas almas, nós não pertencemos mais a este mundo, estamos aqui de passagem, estamos aqui com um propósito bem definido e não devemos nos apegar aos ensinos desse mundo, às coisas desse mundo. Temos que negar nossos desejos carnais, nossa vontade para fazer do Criador. Esse é o verdadeiro cristão. Matar os seus desejos carnais, não que você não possa passear, não possa ter momento de lazer, mas não pode ser isso em demasia. É igual ao trabalho, você tem que ter um tempo para intimidade com o Criador, tem que ter um tempo para leitura das Escrituras, para estudo mais profundo. Algum vai ler, outros vai estudar mais profundamente, ou para oração, para buscar a face do Senhor, para nós termos blindagem, para nós superarmos as dificuldades da vida, para nós superarmos as perdas, as lutas, porque vai ter momentos de círculos, momentos bons, momentos de colheita de bênçãos e momentos de luta, de aflição de Cristo, entendeu? Que é que a pessoa não quer. Você tem que colher tanto a parte boa quanto as lutas. Você não pode negar, de se abster do sofrimento, das aflições de Cristo. Nós somos participantes e herdeiros tanto das maravilhas, das glórias do Senhor, como do sofrimento que a gente tem como dom, como aperfeiçoamento para fortalecer a nossa fé, né? Mas muitos não entendem, acham que isso é bobagem, então, né? Tinha essa visão, né, que não existia um mundo espiritual, e qualquer pessoa que não conhece o seu inimigo ou não luta para combatê-lo, o inimigo já tem total domínio sobre essa pessoa. Essa que é a grande verdade. Então, compreender o agir do inimigo para se blindar dos ataques dele ou deles é muito importante, sim. Inclusive no livro A Arte da Guerra é mencionado que a melhor maneira de vencer o seu inimigo palavra japonesa é conhecê-lo, entender as suas estratégias, saber quando ele vai atacar. Arte da Guerra. Então, quanto mais a gente conhece, claro que primeiro a gente tem que conhecer esse aspecto espiritual, o Criador, o Messias, né? Não sei se eu sou errado. O Espírito Santo habitando em nós, vivendo uma vida correta. E a partir disso, claro, a gente vai estudando, vai entendendo como o inimigo age, quais são suas artimanhas, pontos fracos, pontos fortes. Então, entender isso é muito importante. Mas, direto ao ponto, né, eu vou compartilhar esse estudo aqui com vocês, porque tem muitas coisas que a gente precisa entender para ter um entendimento genuíno, um entendimento correto, né?
É porque acaba que na teologia cristã convencional não diferenciam anjos e demônios, só que há uma diferença Sim, claro. entre anjos caídos e demônios, Claro que até no há. quesito hierárquico. Então, eu vou estar falando aqui algumas coisas com vocês. Primeiro, antes de compartilhar esse estudo, estou lembrando aqui, eu vou compartilhar o livro de Enoque. Porque no livro de Enoque, né, muitos vão dizer, ah, não, apócrifo, gnóstico, né, as pessoas acabam que têm Da aquela mente mente fechada. fechada, não querem abrir por nada, mas o livro de Enoque nos oferece uma perspectiva muito clara e coerente acerca da batalha espiritual, principalmente da origem desses demônios, né? A diferença com os anjos caídos, onde os anjos caídos estão, onde os demônios estão. Então, o livro de Enoque nos fornece um entendimento muito claro quanto a isso. E realmente é esclarecedor até mesmo em como nos blindarmos. Eu vou compartilhar aqui os trechos com vocês. Bom, primeiro que o livro de Enoque vai mencionar a queda dos 200 sentinelas, né? Os Após a vigilantes, queda de Satanás, dos sentinelas. anjos, houve também Teve uma duas outra quedas. queda onde Sim. 200 sentinelas, né, ligado à hierarquia dos serafins, caíram ao cobiçarem as mulheres que havia na terra. Isso, inclusive, é relatado no livro de Gênesis, no capítulo 6, porém, na teologia convencional, esse entendimento foi completamente tirado, e hoje eles falam que é apenas a descendência de Sete que se deitou com a descendência de Caim, só que fica muitas e muitas pontas soltas nesse entendimento e não condiz com o entendimento dos antigos hebreus e dos discípulos na igreja primitiva. Essa que é a grande verdade. É. Então, o livro de Enoque, no capítulo Exatamente. 7, vai mencionar o seguinte: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, viram-nas, enamoraram-se, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós esposas da progênie dos homens e geremos filhos. E que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos, né? Aí esses 200 sentinelas que estavam no monte Armon, o Hermon, fizeram esse juramento e decidiram coabitar com mulheres, né? E com isso eles geraram... E na verdade tem um entendimento pela teologia moderna da igreja de pedra, né? Que os anjos são assexuados, mas a Bíblia não diz que os anjos são assexuados e nem que não são. Ela diz que os anjos não se casam e não se dão em casamento, podendo dar brecha para você interpretar que eles são assexuados ou também que não. Porque o que a gente sabe, que a Bíblia relata em Gênesis e no livro de Enoque, que os anjos tomam forma humana, alguns anjos, e eles fizeram isso e se deitaram com mulheres. Por isso veio o dilúvio sobre a terra. Porque eles deram a luz a gigantes. Entendeu? Trouxeram gigantes por essa profanação. Entendeu? Por isso veio o dilúvio. Porque tem várias classes de anjos, né? Então, aí pergunta, como os anjos iam se deitar com mulheres, se são seres espirituais, e posteriormente até gigantes, porque eles tomam forma humana, eles têm esse poder de fazer isso, né? Eles têm isso. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Gigantes, como ele vai falar aqui. Aqui cita o nome deles, né? Dos 200 anjos, e vai mencionar, eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, ainda ensinaram os homens, divisão de raízes e árvores, e as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos, estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis, peixes para comer sua carne, um depois do outro para beber o seu sangue. Então a terra reprovou os injustos, né? Aí o líder dessa rebelião dos 200 sentinelas que teve Samiasa e teve Azazel, né? Os dois líderes dessa rebelião.
Acho que é Azazel e Samiasa. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Azazel. Azazel. E Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras, fabricação de espelhos e manufatura de braceletes, ornamentos, uso de pinturas, embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Aí vai mencionar o que cada um deles fez, né? Ensinaram ao homens tecnologias, né? Que não era naquele tempo que Deus queria passar aquilo para o homem naquela época, que ainda era cedo, né? Tudo tem o tempo do Criador, mas eles fizeram essa profanação, né? Tudo isso teve lá. Ah, não acredito, como que é possível? Cada um acredita no que quer, irmão. Aqui é análise e reflexão, eu sempre falo isso. Não estou impondo nada. Eu creio no que está nas escrituras. Cada um crê naquilo que quer. Fique à vontade, tire suas próprias conclusões. Não quer crer, não creia. Ninguém está obrigando ninguém a nada. Né? Eu sou um filho do Criador, entreguei minha vida para Yeshua, para o Salvador, um filho de Deus vivo que veio à Terra, e tudo que está nas escrituras eu creio, sem pôr nem tirar. Eu creio no mundo espiritual, eu não creio só no físico, eu creio no invisível, eu creio no que está na palavra, no sobrenatural. Né? Se outras pessoas não querem crer, não creiam, ué. Simples assim, não tem guerra, não tem briga comigo, não tem nada. As pessoas brigam sozinhas, porque comigo não vai brigar. Eu não entro em discussão, eu tento explicar para a pessoa para ver se entra na mente dela. Se ela, né? Mas se ela não quiser, eu não posso forçar ninguém. Então vamos lá. Mencionar a punição que eles tiveram. Já já eu vou focar com vocês, né? Eu vou voltar na punição específica desses 200 sentinelas, mas aí no capítulo 15 do livro de Enoque eu quero mostrar para vocês a punição do fruto da união entre esses 200 sentinelas e mulheres, que foram os temíveis gigantes, né? Então, esses gigantes gerados através dessa profanação, dessa hibridização entre anjos e mulheres, eles tiveram também uma punição, porque eles começaram a praticar todos os males na terra, né? A terra se tornou um nível de pecado tão grande que precisou um dilúvio para purificar a terra. Mas veja no livro de Enoque, no capítulo 15, como que vai esclarecer para nós quem são esses espíritos que ficam ao nosso redor, tentando induzir as pessoas ao pecado. Na verdade, os que estão hoje aí, tanto os anjos caídos que influenciam as pessoas, quanto os demônios, né? Alguns anjos estão presos, né? Por causa dessa profanação. Nem todos estão presos, mas alguns estão. Hoje, eles ensinam também as pessoas, entendeu? Mas não do jeito daquela forma. Eles não tomaram corpos. Hoje eles influenciam falando no ouvido da pessoa. A pessoa não enxerga eles. Mas eles, ou por rituais que as pessoas que são adoradores, os maçons, os Illuminatis, ou outras associações secretas que fazem cultos, ou ou satanistas declarados, né? Eles aprendem coisas que os demônios passam para eles, entendeu? Por isso que eles criam, aí fala aí, ó, no livro de Apocalipse, que os homens vão fazer uma imagem para a besta. Então, quem é que ensina isso? Quem põe isso na cabeça dos homens? Quem é que inventa essas coisas? Essa tecnologia avançada aí, né? Ela veio para quê? Só para trazer benefício? Sim, nos traz benefício, eu seria hipócrita dizer que não. Mas só para isso? Não tem uma intenção por trás? Não tem nada escuso por trás? O que as escrituras nos dizem? Então, né? Vamos lá. Qual que é o objetivo deles? Por que eles estão nessa condição? A conexão com os evangelhos e a forma como Yeshua expulsava esses demônios. Então a gente vai ver aqui a punição que os espíritos dos Nephilim sofreram e como que isso esclarece e muito essa batalha espiritual que enfrentamos no dia a dia. Veja no capítulo 15, então dirigindo-se para mim, ele falou e disse, ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão. Justo Enoque, escriba da retidão. Quer dizer, se ele é escriba é porque ele escreveu alguma coisa, Enoque. Aí fala que não, os religiosos, né?
Fala que isso é invenção, que Enoque não teve livro, como que ele escreveu um livro naquela época? Ué, se era escrito em pedras, Moisés escreveu em tábuas de pedra, escreveu depois em papiros, tinha, as tintas era feita com coisa lá, eu esqueço o nome, né? E era escrita com penas, não existia caneta, mas tinha penas. Ah, bem, assim como dizem que na época do Antigo Testamento não existia dinheiro, claro que existia, coisa diferente, mas você vê que a enganação dos religiosos é tão grande em cima da sociedade que meu povo sofre por falta de conhecimento, não estuda as escrituras a fundo, aí vai acreditar nesses profetas fraudulentos. Vamos lá. Que os anjos geraram uma ímpia descendência, e sois espirituais santos e possuidores de uma vida eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas e que isto seja negociado sobre a terra. Isso para os 200 sentinelas. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, presta atenção nessa parte agora, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Lembra que nos evangelhos citam os espíritos imundos ou demônios? Consegue perceber a conexão? São os gigantes. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos da terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causaram lamentação, nenhuma comida eles comerão e terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens. Não comerão nenhuma comida depois deles terem sido exterminados pelo dilúvio, né? E virado espírito, porque eles eram carnais, esses gigantes, não eram como os anjos espirituais, porque nasceram de anjos com mulheres, então eram homens de boa fama, estatura enorme, e eles se alimentavam de animais e até de gente humana, né? Naquela época lá. E só que aí depois que veio o dilúvio e Deus deixou os espíritos dele vagando sobre a terra, eles não se alimentam mais de comida, mas se alimentam dos pecados, se alimentam de coisas espirituais, né? Dos pecados das pessoas. E contra as mulheres, pois eles virão durante os dias de matança e da destruição. Só um adendo que aqui coloca não, mas no próprio comentário aqui eles entendem que o não deve ser deletado da frase, porque sim, eles se levantam contra os filhos dos homens, tá? Acredito que foi uma tradução errada aqui do manuscrito. Mas continuando. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne que é perecível esteja em julgamento, assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo, uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. Aí na continuação também, e então as sentinelas, as quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dizem: no céu tens estado coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério, e isto tem relatado as mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade, vou pegar aqui, tem multiplicado males sobre a terra. Dize a eles, nunca, portanto, obtereis paz. Então veja só, vocês prestaram bem atenção, sobre a punição que esses espíritos dos Nefilim, esses que foram fruto da relação entre anjos e mulheres, sofreram. Primeiro,
eles sofreram uma punição de não terem corpos. Porém, ao mesmo tempo que eles não têm corpos, eles também foram punidos a vagarem sobre a terra. Então veja que interessante o que relata o livro de Enoque. Inclusive, eles seriam chamados, né, de maus espíritos. Aí que a gente consegue perceber a conexão com espíritos imundos ou espíritos impuros. E a origem deles se dá justamente dessa relação. E aí que entra num ponto, né? Inclusive, eu mesmo já defendi, mas hoje eu fico mais para esse entendimento, que é o seguinte, geralmente as pessoas pensam que anjo caído e demônio é a mesma coisa. Porém, quando a gente lê o livro de Enoque, não é bem assim, né? Ficou claro aqui que a punição dos demônios é que, primeiro, eles não possuiriam corpos, que eles seriam espíritos vagantes, maus espíritos sobre a terra, e que atormentariam e se levantariam contra os homens, né? Porque eles têm necessidades, eles têm desejos. Um dia eles habitaram nos corpos dos Nefilim, corpos gigantes, corpos deformados, fizeram todo tipo de atrocidades, tinham um apetite muito acima da média. Você consegue perceber o porquê que certas religiões, certos movimentos exigem sacrifícios? Exigem certos rituais de fertilidade, na área sexual, porque tudo isso é alimento para essas entidades, que precisam desse tipo de alimento. Consegue perceber? Mas então, geralmente na teologia convencional cristã, eles acreditam que anjo caído e demônio é a mesma coisa. Não. Porém, quando a gente lê o livro de Enoque, compara com a Bíblia, né? Dá para perceber que não, que existe uma diferença sim entre anjos caídos e demônios. Eu já acreditei Mas que... na verdade, os anjos caídos, depois que foram caídos, eu tenho esse entendimento, que tanto os demônios quanto os anjos caídos podem possuir corpos, porque o próprio Satanás entrou em Judas, e Satanás era um anjo caído, entendeu? Agora, você veja, os anjos de Deus, eles não possuem corpos, os santos, os da luz, eles tomam forma de homem também, igual os anjos maus, mas eles não possuem corpos, entendeu? Eles orientam, falando também no ouvido, igual os espíritos imundos falam no ouvido das pessoas, né? Eles orientam, mas ele não possui corpos. Agora os maus possuem. E às vezes tem ação demoníaca e às vezes tem ação de anjos malignos, conduzindo pessoas. Porque se os principados e potestade gerem nações, quem são os principados? Principados são anjos ou de Deus ou anjos caídos. Entendeu? Não são demônios. Os demônios, eles atacam mais a família, né? Atacam mais em outras áreas, né? Mas em nações são principados, são anjos caídos, né? São porque tem uma diferença, entendeu? Então a gente aprende muito com isso e sabe distinguir uma coisa da outra. Mesmo que os demônios fossem de uma classe diferente, ainda assim eles pertenciam a um terço dos anjos rebeldes. Mas hoje, lendo o relato do livro de Enoque com mais clareza, eu acredito que sim, que a origem deles foi sim fruto dessa relação, porque eles não estão conectados com o Criador, são espíritos errantes, espíritos vagantes sobre a terra, eles podem sim perecer, ou seja, por isso que eles não estão conectados na fonte da vida, e por isso eles precisam se alimentar da energia do pecado do ser humano. Então aí dá para perceber que existe sim uma diferença entre anjos caídos e demônios, tá? Como eu falei, eu já acreditei que mesmo que os demônios fossem de uma classe ou de uma condição diferente, ainda assim eles pertenciam a um terço dos anjos rebeldes. Hoje eu já percebo que é diferente, eu percebo que é fruto mesmo desses anjos rebeldes e da multiplicação que eles fizeram, né? Do poder que, querendo ou não, eles tinham e que acabaram usurpando aqui na Terra, né? Deturpando totalmente e usando para fins malignos, né? De gerar esses seres imundos, esses seres que são frutos dessa corrupção, né? Esses E você bastardos. vê que ali já mostra também um outro entendimento, que o DNA humano foi corrompido, entendeu? Então, mudaram o DNA do ser humano. Então, ainda hoje tem experimento que são demônios que estão no meio da ciência, por isso que Deus fala lá em Carta de Timóteo que alguns
professando a ciência de se desviaram da fé. Entendeu? Tem coisas que a ciência traz que são boas, benesses, que nos ajudam a curar doença e tudo mais, mas tem outros tipos de experimentos, tanto porque a ciência não tem uma vertente só. A ciência ela tem a parte é, de astronomia ou astrologia, não sei, né, que tem uma diferença, né, de coisas, estudar coisas, corpos celestes, tem a ciência da parte da medicina, tem a ciência da parte tecnológica, entendeu? Então eles fazem experimentos, tanto de armas biológicas como de mutações genéticas, até usando corpos humanos, entendeu? Então, muita gente, quando a gente fala de assunto, por isso que eu falo no meu canal aqui, mas pessoalmente para uma pessoa, eu não puxo muito esse tipo de assunto porque tudo é teoria da conspiração e as pessoas não estão preparadas para ouvir, não tem esse tipo de conhecimento e não adianta você expor isso, né? Você vai conversar com quem já tem um pouco de conhecimento nessa área, entendeu? Agora no canal aqui eu falo, quem não quiser acreditar, não acredite, porque aqui é o canal para me levar conhecimento, entendeu? Então, esses maus espíritos que nos rodeiam, de hierarquias menores, que tentam as pessoas ao pecado, novamente eu vou compartilhar o documento aqui com vocês, a função deles, como eu falei, é se alimentar da energia do pecado do ser humano. Eles precisam disso para sobreviver, porque não estão conectados, né, na fonte da vida que é o Criador. Então eles buscam habitar em corpos humanos, já que não possuem corpos, habitam em lugares áridos, e por isso eles induzem as pessoas a pecados como fornicação, adultério, idolatria, contenda, briga, embriaguez, luxúria, homicídio, feitiçaria e outros pecados, que são um verdadeiro prato cheio para eles, né? Uma fonte deles se alimentarem e continuarem vivos. Então a existência desses demônios, desses espíritos vagantes sobre a Terra, depende do pecado das pessoas. Se as pessoas não vivessem em pecado, eles não conseguem subsistir. Então eles estão presos nesta terra, nessa dimensão, só que nós não conseguimos vê-los, pois estão em uma vibração diferente da nossa, tá? E aí que a gente consegue perceber a conexão com os evangelhos. Como, por exemplo, né, Mateus 10:1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui no texto de Mateus 12 é muito esclarecedor o que vai falar. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, porque ele não possui um corpo para habitar. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, o corpo de um homem, né? E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele já está lendo Mateus e Lucas. Ó, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Tem outras citações que a gente vai ver também, né, como por exemplo o endemoniado gadareno, onde havia uma legião de demônios sobre esse endemoniado. Ele tinha uma força descomunal, né? Ele falava que era legião porque eram muitos. Quebrava até correntes de ferro, né? De tanta força que tinha, né? Homem, e os demônios curiosamente pediram para habitar em porcos e depois eles lançaram esses corpos junto ao precipício, esses porcos, né? E a questão de ser porco não é por acaso, tá? Em outro momento eu falo até da alimentação, que sim, ao contrário do que muitos vão pensar, a alimentação influencia diretamente na vida espiritual, seja em você se aproximar do Criador ou você dar brecha para demônios. Esse entendimento eu já não concordo com ele, porque como nós estamos na nova aliança, a própria carta de Paulo aos Colossenses e outras cartas diz que os alimentos foram purificados. Isso daí tinha no Antigo Testamento, dieta alimentar, você não podia comer certos tipos de carne. Eu particularmente prefiro não comer carne de porco. Mas não porque eu acho que é uma carne. Sim, a carne de porco ela tem que ser muito bem temperada, ela tem que ser
cozida e muito bem assada para matar todas as bactérias. Ela é uma carne que tem muitas parasitas nela, né? A gente sabe disso. Mas ele não está falando só da carne de porco aqui, ele vai falar de outros alimentos de carne que eu acho que aí já não tem nada a ver, eles aí já exageram. Tanto é que Paulo em Coríntios, primeiro a Coríntios, e tem outra carta lá que eu que ele fala de dieta alimentar, né? Então Paulo fala, nem julgueis aquele que come só legumes e nem julguei quem comer carne. Porque todos os alimentos purificados pela oração. E o Senhor certificou. Tanto é que você vê que no Novo Testamento o Senhor fala para Pedro matar uma ave. Pedro falando, Senhor, eu não como nada impuro. Aí o Senhor fala para Pedro, não torne imundo que eu purifiquei. E isso representava os gentios. Porque o Senhor estava falando para Pedro pregar para Cornélios, que era um romano, um gentil, entendeu? Então, eu já não concordo com ele nessa parte, que ele vai falar de regras, igual os religiosos falam, principalmente os adventistas, né? Aí eu já discordo totalmente nessa parte aí, né? Lógico que eu prefiro não comer carne de porco, né? Mas não julgo quem come, né? Eu prefiro, por via de dúvidas, né? Eu prefiro não comer, eu como outras carnes. Mas não que se for assim, todas as carnes você vai comer só legumes. E hoje em dia, no mundo que a gente vive, não dá para comer só legumes. O legumes, se você comprar na feira bastante, mas ele dura pouco, porque você vai comer em mais quantidade. Carne não, carne, e nós somos pobres, né? Então, e o senhor sabe disso, entendeu? Então eu já não concordo muito nessa parte que ele falou aí, não. Vamos dar Existem as sequência. leis alimentares que muitos pensam que não vale mais, mas na prática a gente percebe diferença, como nesse caso aqui. Os demônios, por que Tá eles na não Bíblia. procuraram vacas, bodes, ovelhas? Por que justamente os porcos? Isso tem um motivo, isso tem um porquê, lógico. inclusive sobre a origem dos porcos, beleza? Porcos são porcos, já diz a palavra. Relata em Mateus 12, um detalhe muito interessante para se observar é que um demônio, quando Agora, ele como se aposta... o senhor falou que purificou, eu não sei se está incluso os porcos. Por isso que eu falei, por via de dúvida, eu prefiro não comer mais carne de porco. Entendeu? Mas as outras carnes eu como. E não vem com essa de regra alimentar, porque tá na Bíblia que o Senhor purificou. Agora, sobre a carne de porco, ainda resta uma ponta de dúvida. Não está totalmente esclarecido, porque além de ser porco, os demônios entraram no porco, lá, naquela época de Cristo. Que já era transição da lei para a graça, na nova aliança. Então, tem o benefício da dúvida, a carne de porco. Agora, as outras carnes eu já não concordo, não. A pessoa está possessa, e ele sai do homem porque a pessoa consegue fechar a brecha, ou pela autoridade do Messias esse demônio é expulso, se a pessoa continua dando legalidade, esse demônio pega outros 7 demônios e torna o estado da pessoa muito pior do que o isso está na Bíblia. Por isso que é muito sério a consagração, a vida de obediência, porque uma pessoa que está em pecado e alguém vai lá e expulsa o demônio dela, se ela continua em pecado, se ela continua dando brecha, depois volta o demônio junto com outros 7, ou seja, volta ainda mais intenso sobre a vida da pessoa. E a pessoa fica mais presa ainda. Então tudo isso é muito sério, tá? E esses demônios, o tempo todo, eles querem induzir as pessoas do pecado, né, para se alimentarem dessa energia do pecado, que é o meio de sobrevivência deles, do mesmo modo de um parasita, né, que ele precisa dos nutrientes do hospedeiro. Outra conexão também, parasitas são atuações demoníacas, tá? Isso eu já falei no meu canal, mas em outro momento eu vou falar com mais detalhes. A função dos demônios é a mesma coisa. Eles precisam disso para sobreviver, e eles habitando em um corpo é onde eles conseguem mais força, porque como eles são espíritos vagantes, a energia se dissipa se ela não habita em um vaso, em um tabernáculo. Então é muito importante para eles, né, para continuarem sobrevivendo, eles habitarem em corpos. Por isso que eles tentam tanto tomar posse do corpo, da vida da pessoa, né? Beleza, então até aqui ficou claro sobre os demônios. Esses que vagam ao nosso derredor são esses demônios, frutos da relação entre anjos e mulheres, né, da procriação desses anjos caídos.
porque muitos pensam que anjo caído e demônio é a mesma coisa, e que, por exemplo, você vê uma entidade maligna no seu quarto. Nossa, eu vi o diabo, eu vi um anjo de alta patente. Olha, é muito difícil alguém de uma família comum ver o próprio Satã se manifestando, tá? A gente vai ver aqui que a função desses anjos rebeldes é outra. Eles, como são de hierarquias maiores, e ao contrário dos demônios, eles possuem corpos, tá? Os demônios não possuem corpos, mas esses anjos rebeldes possuem corpos, porém, eles estão presos em outras dimensões. E dependendo, né, alguns demônios também, quando são expulsos, eles podem sim ser mandados para prisões, para o abismo. Os anjos caídos podem tomar a forma de um corpo humano, mas eles são seres espirituais, de antemão, né? E eu já não concordei aí de novo com ele nessa parte aí, né? Mais ou menos eu concordei, né? E ele falou que Satanás não se manifesta. Lógico que o Satanás ele é uma hierarquia de patente maligna. Então ele dá ordem para os anjos caídos abaixo dele e para os demônios. Só que ele pode se manifestar sim, porque ele soprou no ouvido de Pedro. Só que ele não se manifesta toda hora. E outra, ele vai falar que o diabo está preso. É uma coisa tem muita discussão, né? Sobre isso. A gente não pode bater o martelo. Pode ser que ele esteja preso e vai ser solto, pode ser que ele já esteja solto. Muitos falam, se Satanás estivesse preso, olha o mundo como tá. Mas se esquece que não tem só Satanás, tem os demônios e alguns anjos caídos que estão presos e outros que estão soltos. E o fato deles estarem presos não limita eles de agir. Depois ele vai explicar o porquê aí. Entende? Tá bom? Muitos não entendem isso, né? Vamos lá. Mas, no geral, a grande maioria fica vagando sobre a terra, né? Então, a palavra demônio no hebraico, ela é usada em Deuteronômio 32, 17 e Salmos 106, versos 35 e 37, né? Nesses textos aqui que vocês podem ver. Porque alguns, né, inclusive hoje, acabam tendo essa visão em algumas vertentes do judaísmo, como se mal existisse demônios, mundo espiritual, mas na própria Torá, né, em Deuteronômio e em Salmos, a gente vê sim referências a demônios, tá? Muitos acabam alegando, no Taná, na Antiga Aliança, não há menção de seres espirituais, há menções sim. Só que na Nova Aliança há menções mais explícitas, isso. Tá? No Novo Testamento tem muito mais às claras tudo isso, né? Então esses textos são provas que sim, são demônios, tá? Em 1 Coríntios 10, versos 20 e 21, o próprio Paulo também vai falar dos sacrifícios aos demônios, que não tem como a gente se associar na mesa dos demônios, não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, né? Inclusive tem uma citação... Outra coisa muito importante é isso, porque muitos cristãos não estão entregues totalmente na mão do Senhor. E eu estou falando para todos nós, até me incluo no meio. Porque aí, como ele falou, você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Então, tem pessoas que elas se dizem cristãs, mas são cristãos mundanos. Então, você está bebendo do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Para Deus, isso é abominação. Então, para o Criador. Então, a gente tem que vigiar e andar no caminho. Não quer dizer que você nunca vai errar, que você não vai cair em pecado às vezes. Vai, mas você não pode viver em pecado. Ou seja, você não pode viver no mundo dividido entre céus e terra. Entre terra não, entre céus e o mundo. Entre o mundo do Criador e o mundo dos demônios. Entendeu? Porque muitos aí ficam idolatrando coisas, né, fazendo coisas que tá fora das escrituras. Então temos que vigiar e tomar muito cuidado, porque senão você dá legalidade para os demônios vir na sua vida, né? Então a escolha é de cada um, né? Eu sei que tem quem não acredita nisso, mas aí eu tô falando dos cristãos, não tô falando de quem não acredita, porque não adianta. Esses aí não acreditam, então, né? Vamos lá. Sobre os demônios. De 3 maneiras eles são como anjos ministradores, eles têm asas como anjos ministradores, eles voam de um extremo ao outro do mundo como anjos ministradores e eles sabem o que será no futuro.
E de 3 maneiras eles são semelhantes aos humanos. Eles comem e bebem como humanos, se multiplicam como humanos e morrem como humanos. Isso que é bem interessante. Então, na tradição judaica, eles entendem que sim, esses espíritos errantes, eles podem morrer, eles podem perecer. Não que os anjos rebeldes não possam, porém eles é só no grande dia. Já os demônios, eles podem sim perecer, tá? Porque é uma energia, né? Um espírito vagante que, se ele não conseguir se alimentar do pecado, ele vai perecer. Por isso que eles tentam o tempo todo, né, levar a humanidade ao pecado. A palavra demônios no hebraico é shedim, que seria demônios, deus estrangeiro, ser espiritual maligno, e a palavra guarda semelhanças com o acádio shedu, que são seres sobrenaturais frequentemente representados como touros ou leões alados. Os profetas de Israel, no entanto, despojam tais seres de qualquer aura protetora, expondo-os como forças demoníacas disfarçadas de ídolos. E a palavra demônios no aramaico é Shedah, demônio, espírito, divindade pagã. Agora vamos falar aqui sobre os anjos caídos, né? Falei sobre os demônios, ou seja, quando uma pessoa geralmente vê um ser espiritual, igual eu recebi muitos relatos no último vídeo, dificilmente é um anjo caído que vai se manifestar para as pessoas, tá? É porque eles estão presos, estão muito mais limitados. Os demônios não. Os demônios estão vagando sobre a terra. Manifestar que ele quer dizer ali é a pessoa ver uma aparição. Geralmente são demônios essas aparições. O anjo caído, poucos se manifestam, tá? Mas ele induz, ele fala, porque eles têm principados de regir nações. Então eles influenciam sim nas nações, nos líderes mundiais, os anjos caídos eu tô falando. Mas eles não são muitos de fazer aparições para pessoas comuns do dia a dia na família. Isso quem faz são mais os demônios, entendeu? Nisso aí eu concordo com ele. Mas não que eles não ajam, os anjos caídos. Eles agem sim. Só que eles não se manifestam como os demônios, que tem muitas aparições de seres que pessoas relatam ter visto, né? Ou em sonhos, ou em acordado mesmo, né? Então isso é bem possível. Agora, anjos caídos é pouco, ele não é de fazer aparições, né? Mas ele move sim, como eu falei, o próprio diabo soprou no ouvido de Pedro. Então, temos que tomar cuidado com isso aí. Bom, eu vou parar esse vídeo aqui, já tá grande. Vou dar início à segunda parte, tá? Compartilha o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos, até o próximo. Fui!